Olá, meus caros! Estamos de volta para mais um encontro e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas desde a publicação do último vídeo. As perguntas, claro, relacionadas à arte, mas algumas que são até de um caráter mais pessoal. A primeira pergunta é sobre o que eu falei sobre desenho e pintura, né, num vídeo sobre a arte abstrata. Você poderia explicar melhor o que disse sobre o desenho e a pintura não lidarem de fato com a tridimensionalidade? Acontece o seguinte, o desenho é apenas, ou a pintura, é apenas a aplicação de pigmentos sobre uma superfície. Então, o desenho e a pintura lidam com a representação bidimensional. O que existe da nossa percepção de tridimensionalidade é um artifício que o artista usa, é um conhecimento, uma técnica que o artista aplica, que nos remetam à percepção que nós temos diante de um objeto real. É bastante simples. Você tem de pegar uma fruta que esteja ali numa tela de uma natureza morta. Você não consegue. Por quê? Porque a fruta não está ali. O que está ali é apenas tinta, né? É uma superfície bidimensional e você vai bater ali a mão na tela e você não vai conseguir pegar a fruta. Ao passo que, numa escultura, que é uma arte que lida com a tridimensionalidade, você vai conseguir pegar ali o que tiver representado. Se tem uma escultura, uma fruta representada na escultura, você consegue pegar, porque aquilo ali é tridimensional. Então, a determinada vertente da arte moderna, né, se desenvolveu em cima desse propósito, desse preceito de que a pintura lida de fato com a bidimensionalidade e que se o artista quisesse lidar com 3 dimensões, deveria buscar então a arte da escultura ou então alguma outra arte, desenvolver alguma outra técnica que lidasse com as 3 dimensões. Acontece que muitas pessoas têm realmente uma resistência muito grande com relação a essa ideia. Isso por quê? Porque as pessoas pensam, não, eu não posso admitir que a arte tradicional lida com uma ilusão, porque então tudo da arte ocidental vai ser falso, vai ser uma mentira, vai ser baseado no princípio errado, né? E a arte moderna é que estaria certa. A pessoa pensa isso, a pessoa tem esse receio, essa inadmissibilidade desse preceito. Mas as coisas não podem ser tomadas nesse sentido, porque a arte é arte. Então, determinada vertente da arte vai explorar esses preceitos de bidimensionalidade, tridimensionalidade, enfim, e outras manifestações vão continuar fazendo a arte tradicional como sempre foi feita. Algumas manifestações, alguns artistas vão tentar mesclar uma coisa com a outra. Enfim, nós aqui no Brasil tivemos, por exemplo, um grande artista, eu sou um profundo apaixonado pela obra dele, que é o Antônio Bandeira. O Antônio Bandeira é um artista ali que fez uma chamada abstração lírica. O que é abstração lírica? É uma abstração que não participa da ortodoxia dos preceitos abstratos. O Antônio Bandeira, então, ele morreu na década de 1960, lidava, né? Então ele lida com uma moto aqui. Então o Antônio Bandeira lida com uma acepção livre dessa ideia da bidimensionalidade da pintura. Ele não vai lidar com a ortodoxia de querer só uma arte abstrata, pura, que não remeta a nada, que não tenha alusão a nada. Não, o Antônio Bandeira, ele coloca nas suas obras títulos como A Cidade Iluminada, enfim, prédios não sei aonde. Ele, portanto, ele faz alusões à vida ali do seu cotidiano. Então, o que eu expliquei no vídeo sobre a interpretação de uma obra de arte abstrata é com relação a esse recorte, a essa vertente de pintura que busca ali uma relação mais ortodoxa da consideração da pintura, do desenho, enquanto arte que lida com a bidimensionalidade. Então, não tenha nenhum tipo de receio.
não parta para essas ideias de ser contra ou a favor, de ter um lado e que vai defender um contra o outro. Não. A arte é arte. A pessoa vê ali, estuda as diferentes manifestações, as diferentes vertentes que foram produzidas, que estão sendo produzidas, e vai vendo ali o valor de cada uma e, enfim, é isso. Você não vai pegar, aplicar o critério que é válido para uma vertente sobre outra, porque isso vai gerar ali uma grande confusão. E é preciso também deixar de se considerar que a arte abstrata acabou com a pintura tradicional, com a arte tradicional. A arte abstrata já acabou há muito tempo. Nós estamos já na terceira década, entrando na terceira década do século XXI. A arte abstrata acabou lá nos anos 50, 60. Então, quando chega, por exemplo, o minimalismo, muitos artistas, muitos teóricos não vão aceitar que o minimalismo seja considerado arte abstrata. Eles falam, não, o minimalismo é uma arte que lida com as coisas em si. Está ali, os objetos estão ali, então aquilo ali não pode ser tido como arte abstrata. Então os artistas minimalistas lidam com relações que podem ser atestadas em ato. Está ali, você vê a distância entre esses componentes das obras, as propostas estão ali, estão na sua frente. Então, mas isso já é uma outra história. Uma outra pergunta que me fizeram foi aqui sobre música clássica no Brasil. A pessoa me mandou o e-mail ali falando que no Brasil o cenário de música clássica é muito ruim, é muito parado, é tudo muito oculto, ninguém sabe onde se informar. Bom, você tem de se informar nos canais que existem, né, de música clássica. Quais são esses canais? Eu sou assinante dessa ótima revista aqui, a revista Concerto. A revista Concerto é uma revista mensal, no início do ano, sai a edição de janeiro e fevereiro, porque o cenário musical está de férias. Então, a revista Concerto, você pode assinar a revista Concerto, eu sou assinante da revista Concerto, tenho até que renovar aqui a assinatura, eles mandaram aqui falando, já acabou a assinatura, eu vou renovar a assinatura. Então, revista Concerto, ela é editada pelo Nelson Kunz, já há mais de 20 anos, então eu já acompanho a revista Concerto já há muito tempo. E é uma excelente revista, traz sempre matérias sobre o cenário musical da música clássica brasileira, entrevistas com os intérpretes, com os compositores, enfim, é uma publicação referencial da música clássica no Brasil. Agora, você também pode escutar, por exemplo, a Rádio MEC FM do Rio de Janeiro, que transmite música clássica praticamente o dia inteiro. Você pode escutar pela internet, Rádio MEC FM Rio de Janeiro. Tem lá programas ótimos, que são muito informativos, enfim, em grande parte da programação está tocando só música, mas existem programas que têm um caráter mais didático, um caráter mais de apresentação, mais explicativo, e esses programas são muito bons. Um grande entrevistador que ainda faz muito pela música clássica brasileira, que saiu da Rádio MEC uns anos atrás, enfim, nessas trocas de governo, e é o Lauro Gomes. O Lauro Gomes tem lá o perfil dele, Lauro Gomes Pinto, o perfil dele no Facebook, ele está sempre publicando notícias sobre música clássica, e ele é um dos que participam desse empreendimento, que é esse site brasilclássico.com.br, brasilclássico.com.br. Também eu estou sempre acompanhando as publicações lá no Brasil Clássico, porque tem entrevistas, tem artigos, são publicados lá, as entrevistas são feitas pelo Lauro Gomes. Existem artigos publicados pelo compositor Ricardo Takuchian, tem o Roberto Carelli, escreve lá, enfim, outras pessoas também que publicam. O Harold Emmert, que era um músico, ele é americano, veio morar no Brasil, e aí tocou na orquestra sinfônica e tal, e publica lá
artigos lá no site também. Enfim, tem muitos lugares onde você pode se informar sim, sobre a música clássica, mas escute, ligue na Rádio MEC. Qual o seu compositor contemporâneo favorito? O meu compositor contemporâneo favorito é o Arvo Pärt. A pronúncia não é Arvo Pärt, a pronúncia é Arvo Pärt. Ele é da Estônia e eu descobri a música do Arvo Pärt em 1997 na Rádio MEC, no programa do compositor Marlos Nobre. O Marlos Nobre tinha um programa na Rádio MEC sobre música contemporânea e foi graças a esse programa que eu passei a conhecer, a entender. Na época eu estudava música, eu estudei piano e passei a conhecer a música contemporânea, a música moderna e contemporânea. Então foi lá no programa do Marlos Nobre que, além de eu ter descoberto as obras do Marlos Nobre, porque ele explicava as músicas, né, o que ele estava ali nas próprias músicas, eu descobri também a obra desse grande compositor, o Arvo Pärt. É um grande compositor de toda a história da humanidade e esse homem ainda está vivo, produzindo. Eu considero que a melhor fase da produção do Arvo Pärt é da segunda metade da década de 1970 até o final da década de 1990. Essa é uma questão em aberto, claro, que isso é um assunto pessoal, é uma preferência pessoal minha. Outras pessoas gostam mais, se interessam mais pela produção inicial, quando era mais ligada à música mais serial, dodecafônica e tal. Eu aprecio essa parte da produção dele, mas o que me interessa mais é a produção que ele sofreu uma modificação na década de 1970 e passou a produzir obras de uma beleza inigualável. Uma beleza inigualável. O Arvo Pärt criou obras como a Suma para a orquestra, criou uma obra belíssima, chamada Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Cantus in Memoriam Benjamin Britten. E eu tive a oportunidade de escutar essa obra, Cantus, na Sala Cecília Meirelles, no início da década de 2000, acho que foi no início da década de 2000. E foi uma beleza, foi uma maravilha. Eu até convenci uma senhora que estava indo embora a ficar. Ela falou, vai ser música contemporânea, uma coisa horrível. Eu falei, a senhora fique aí, a senhora vai gostar, é uma música muito bonita e tal. E ela escutou, ela falou, mas meu filho, eu nunca imaginei que o compositor contemporâneo pudesse fazer música tão bonita, muito obrigado e tal. Isso me fez ver a música moderna com outros olhos e tal, bababá, e me abraçou e tal. Eu descobri que ela morava a 2 quadras da minha casa. Mas, então, o Arvo Pärt é meu compositor contemporâneo favorito. Uma outra pergunta é sobre a ciência e a arte, né? A ciência é a morte da arte? Não, de jeito nenhum. É só você ver que a quantidade de obras de arte que surgiram, né, a partir do interesse científico, né, as descobertas científicas, todas levaram a uma revolução no mundo da arte. Você vê, por exemplo, a descoberta de seres, microscópios, né, isso tudo revolucionou a possibilidade de formas, a concepção formal da arte, porque a arte lidava com formas tradicionais, né, com a repetição ali, de um referencial clássico, e o desenvolvimento científico então fez com que as pessoas, a humanidade, tomasse contato com novas formas, né, de seres microscópicos, a descoberta de galáxias, né, de planetas muito distantes, enfim, então isso tudo, claro, causa no ser humano um espanto, um deslumbramento, né, um maravilhamento. E, claro, isso tudo vai ser colocado na arte. O artista ele vai lançar a mão desse repertório novo, um repertório de formas, repertório de temas, de evocações. Tudo você veja, por exemplo, que existe quando alguém se depara com a fotografia de uma galáxia que tem anos-luz de extensão.
né? O deslumbramento que o ser humano tem daquilo ali é um deslumbramento que seria, né, o equivalente ao deslumbramento diante daquela categoria de arte que foi desenvolvida no século XIX, do sublime. Então é o sublime, é algo que causa ali um maravilhamento, mas também tem um componente ali de terror, né? Porque é uma coisa grandiosa, é tão grande ali que a grandeza daquilo com que você se depara faz com que você experimente ali uma inadequação diante daquilo e que isso leve então a você a refletir sobre a sua vida, o seu lugar no mundo, o seu lugar no universo, enfim, a arte nunca vai ser morta pela ciência, nem a ciência vai ser morta pela arte. Isso tudo é sempre o mesmo equívoco de ou uma coisa ou outra. As duas, nunca ou uma coisa ou outra. Uma coisa também, um fato interessante com relação à ciência e à arte é que a ciência, ela, claro, ela deve ser sempre acompanhada de determinados preceitos éticos rígidos, porque a ciência vai lidar com a vida, né? Você vai fazer ali alguma alteração genética que pode gerar sofrimento num ser humano, num animal, ao passo que a arte, por lidar com a fantasia, a ficção, ela tem um alargamento dessa consideração ética. Por quê? Porque não está ocorrendo de fato. Aquilo ali é uma coisa imaginária, é uma experiência que está sendo mostrada. E nesse sentido, a arte pode colaborar, então, com a ciência, né? Mostrando ali os horrores a que a ciência pode levar, que a ciência pode ser levada, né, a produzir. E uma última pergunta é bastante pessoal. Você fuma cachimbo? Qual cachimbo? Eu fumo cachimbo, eu gosto muito de fumar cachimbo. Fumo pouco cachimbo porque não faço apologia de fumo, de tabaco, nem nada. Eu fumo cachimbo desde 2007. Passei a gostar de cachimbo. Acho que muito porque eu dei sorte de ter comprado um excelente tabaco logo na primeira vez. Que foi o Davidoff, tabaco Davidoff Red Mixture. É um tabaco maravilhoso, muito bom aquele tabaco Davidoff Red Mixture, que deixou de ser vendido no Brasil um tempo atrás, enfim, não sei o que aconteceu, mas eu acabei tendo, né, guardado ali uma caixinha de Davidoff Red Mixture, e sempre que alguém viaja também para fora, né, algum amigo, algum conhecido, e eu peço então que me traga uma caixinha de fumo. Mas no dia a dia, claro, esses tabacos são caros e são de difícil acesso. E no dia a dia, então, eu fumo esses tabacos comuns, estão vendidos aqui no Brasil mesmo. O Borkum Reef, Seven Seas, que mais? Enfim, esses tabacos mais Captain Black, que são os tabacos mais conhecidos. Mas eu não faço apologia de tabaco para ninguém. Eu fumo o meu cachimbo dentro de casa. Fumo também cigarrilhas. Gosto muito de cigarrilhas baianas, cigarrilhas daquela Alonso Menendez, cigarrilha da Talves, natural, enfim, mas apenas cigarrilhas. Charuto para mim é muito forte e eu não curto muito o charuto. Então, por hoje é só. Então, se você tiver mais alguma pergunta que queira fazer, pode mandar para mim, por Facebook ou deixar na caixa de mensagens embaixo do vídeo, que eu terei um grande prazer em responder. Até o nosso próximo encontro.